décadas antes. Ele havia feito esse pedido décadas antes, mas Prabhupada não pôde satisfazer imediatamente, porque ele estava envolvido com a vida familiar, os negócios para a sustentação da família e tudo. Então ele esperou o momento que ele pôde realmente se desligar de tudo isso, filhos criados e tudo mais, já na ordem renunciada da vida, como um sannyasi. Então ele saiu da Índia já com 70 anos e com o bolso vazio. Tinha $7 no bolso. Ele, se fosse hoje, eu acho que não deixavam ele entrar nos Estados Unidos, mas ele entrou com $7 e o endereço de um filho de um amigo do amigo dele. E ele procurou esse indiano, e então esse indiano o acolheu, casado com uma americana. A americana não entendia muito bem a cultura, nem podia saber que representava aquele senhor tão importante, que importância teria ele. Ela não podia nem imaginar. Mas logo ela percebeu que ele era um cavalheiro, que era uma pessoa muito amável, como ela depois descreveu para o nosso movimento, né? Depois de muitos anos, os devotos procuraram ela e ela descreveu as experiências que ela teve ao receber na sua casa esse hóspede tão especial para o amigo do pai do marido dela, né? Então, Prabhupada chegou assim e não tinha outros recursos a não ser ir para a rua mesmo, para a praça pública e cantar. Então, com um instrumento musical que é esse, que podia transportar facilmente, e ele veio então da Índia trazendo apenas esse instrumento. E ele foi então para o Central Park de Nova York, e lá ele se sentou embaixo de uma árvore, e tinha muitos jovens, muitas pessoas, muitas crianças, muitos idosos no parque, e ele começou a cantar. E as pessoas começaram a ficar curiosas e se aproximaram e perguntaram, quando tiveram a oportunidade, perguntaram: e o que é isso? E ele começou a explicar. Isso estamos falando dos anos 60, especificamente anos 65, 1965. Havia um movimento de contracultura espalhado pela América e Europa. Muitos hippies, né? Aquela época dos hippies, hoje é um fenômeno histórico na sociologia, mas naquele momento era uma experiência vívida que não se sabia do que ia dar ainda, né? Então muitos desses jovens hippies que estavam ali na praça se aproximaram de Prabhupada e começaram a cantar e a dançar ali, curtindo aquela maravilha. Prabhupada cantava muito bonito e de vez em quando ele parava e explicava um pouquinho do que ele estava fazendo, especialmente o mantra Hare Krishna. Então Prabhupada explicava o mantra Hare Krishna e eles foram se interessando e começaram a perguntar onde ele estava hospedado, como ele vivia, e por aí foram descobrindo que ele estava sozinho. E começaram a dar ajuda a ele, sem compromisso, aparecer para contribuir com alguma coisa. Inclusive, uma vez, conseguiram uma palestra para ele, e ele levou alguns livros e se sentou, enquanto não chamavam ele para a palestra, ele se sentou no meio da audiência, lá no meio da audiência, e ficou esperando a vez dele. Quando chamaram ele, tinha um jovem do lado dele, e ele tinha levado alguns livros empacotados assim, e deixou embaixo assim do pé, né, perto do pé dele. Eu adoro essa história, por isso eu sempre conto. Então, quando ele foi chamado, ele não ia subir no palco com uma caixa de livros na mão, assim, era meio deselegante. Então ele subiu, antes ele disse para o rapaz: você podia dar uma olhadinha aqui nesses livros? O rapaz: sim, sim. Aí ele subiu, fez a palestra, e depois ele disse: tudo que eu falei é tema dos livros védicos, do Bhagavad Gita, Bhagavatam, e quem tiver interessado pode procurar aquele rapaz que está sentado ali, ele tem os livros que ele pode.
E o rapaz viu aquilo tudo, né? Imagina, na hora ele aplicou assim e deu certo. Depois ele desceu e distribuiu os livros com o rapaz, agradeceu o rapaz e foi embora. Então, Prabhupada era assim, destemido. Ele não tinha... Imagine uma pessoa de 70 anos fazer uma viagem para um país estrangeiro de cultura completamente diferente, ainda mais racista, como a gente conhece, como é o mundo ocidental e tudo mais, preconceitos étnicos de todo tipo e tudo mais. Era um momento de revolução no mundo, mas também era uma revolução para algo que existia na sociedade americana. Então, e o que existia na sociedade americana era preconceito e todas essas coisas. Então, Prabhupada teve essa experiência e foi assim que ele começou o movimento. Hoje, se vocês forem a Nova York, eu recomendo que vão no Central Park. A prefeitura colocou uma plaquinha nessa árvore que eu falei, que ele ia todo dia na mesma árvore. Ela colocou uma plaquinha dizendo: aqui começou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, Movimento Hare Krishna. Vocês podem ir lá, façam uma foto junto dessa e manda pra gente, que a gente põe no Facebook. Então, isso é do ano 65 ainda, né? Estamos falando bem do comecinho do movimento. Prabhupada tinha 70 anos e conviveu com jovens. Primeiro ele não sabia o plano estratégico que ele tinha idealizado, não chegava a ser nada de realmente plano. Ele entendia como ele devia fazer, mas ele não tinha um plano estratégico estabelecido. Ele foi para depender de Krishna, sim, depender de que Deus pudesse guiar os passos dele. Mas ele pensava assim: eu vou fazer alguns amigos, vou convidar esses amigos para viajarem comigo, e eles vão viajando e eu vou de casa em casa, de família em família. Mas quando aqueles jovens se aproximaram, ele perguntava: e sua família? Não, saí de casa. Eu perguntava para a menina: não tenho família, minha família é a humanidade. Aquelas respostas de paz e amor mesmo, né? Aí depois ele percebeu que tinha casais entre os rapazes. Ele perguntou: vocês são casados? Não, nós estamos juntos. Alguma coisa assim, dos anos 60, aquilo era muito novidade. Então o Prabhupada ficou muito impressionado. Aí ele entendeu que uma boa estratégia seria ele montar um ashrama, como existe na Índia, ashramas que são, vamos dizer, na nossa cultura cristã, conventos, assim, né? Mas não era estritamente para padres e freiras ou para monges celibatários, assim. Um lugar onde se estuda, se cultiva bons hábitos, disciplina e tudo mais. Então ele resolveu fazer isso com o que ele dispunha. E ele tinha a essa altura ele já estava mais engajado, e ele começou a levar rapazes e moças e dizer: não, as moças ficam de um lado, os rapazes ficam do outro, não podem ficar juntos. E começou a trazer algumas informações, e a turma começou a achar bastante excêntrica, assim, exótica, e começou a aceitar. Foi muito interessante. Uma moça, uma vez, por exemplo, Prabhupada ele cozinhava muito bem, e ele tinha que ensinar a cozinhar, porque a comida é completamente diferente. Não come peixe, ovos, carne, mesmo alguns vegetais não se utiliza, como cebola, alho. Então ele tinha que dar receitas e ensinar aquela galera que não sabia cozinhar nada mesmo. Eles já não sabiam, mas Prabhupada tinha que ensinar tudo aquilo. Aí ele foi montar um festival como o de hoje, por exemplo, assim, reuniu um grupo. Isso já é com um movimento um pouco mais adiantado. E uma moça, irmã da namorada de um dos rapazes, apareceu lá. E aí ele disse: vem ajudar a gente, lava essa panela aqui. E a menina foi lavar a panela e disse assim: vou sair para dar uma fumadinha. Ele disse: não, agora não, termine de lavar a panela. Aí ela voltou, lavou a panela. Quando ela terminou a panela, disse: lava essa aqui também. Aí a menina foi lavar. Então eu posso sair agora para dar uma fumadinha? Mais uma panelinha. E assim ele enrolou a menina, que ficou muito tempo sem fumar. Depois disse: tudo bem, pode ir agora. Aí ela saiu e foi fumar. Observem o início assim do nosso movimento, né? Bem interessante. Isso foi em 65. Só foi chegar no Brasil em 73. No próximo ano fazem 50 anos.
Então, 73. Então, mas até 73 já tinha tido uma evolução impressionante, foi um boom. E logo também alguns artistas começaram, né? O casal Coltrane, Alice Coltrane já começou a cantar, foram os primeiros, cantar Hare Krishna, e o marido instrumentista também colocava que era o mantra Hare Krishna, mas só instrumental, e aquilo criou fama, né? Eles eram famosos. Depois veio George Harrison, aí pronto, né? Ele mesmo compôs canções e tudo mais. Então aquele momento foi um momento de boom, assim, toda parte do mundo o mantra Hare Krishna era conhecido. Em 78, 5 anos depois que começamos no Brasil, adquirimos essa fazenda e começamos essa comunidade, que já passou por diferentes fases e diferentes identidades. A identidade agora, do momento, a identidade social, é acolhimento das pessoas, turismo espiritual. Então a gente fez várias pousadinhas e tal, para convidar, para que as pessoas possam vir e ter uma experiência de retiro, final de semana, uma noite, acordar cedinho de madrugada, e agora com essa lua que temos hoje, amanhã é muito bom dia para acordar cedinho e vir, porque vai estar tudo claro. Então nós criamos essa comunidade e agora a identidade é Ecovila, né? Então nós chamamos de Ecovila Nova Gokula. Ainda não estamos chamando oficialmente, mas a tendência é essa. Já tem Ecovila Govardhana, que fica em Santa Isabel, a Ecovila Gaura Vrindavana, que fica em Paraty, a Ecovila Vrajadama, que fica em Caruaru, e Nova Gokula em algum momento vai passar a se chamar também de Ecovila Nova Gokula, porque são as identidades que se ajustam à demanda da sociedade, né? E nós também temos, evidentemente, o interesse de ajustar toda a nosso modo de vida também ao modo de vida de uma Ecovila. Nós temos um evento às 7 horas, começa às 7 horas. Eu vou ler esses versos e depois eu vou abrir para pergunta. Eu falei mais sobre a história, mas esses 4 versos podem dar a vocês uma visão muito interessante a respeito da filosofia que nós apresentamos. Então eu vou ler agora. É capítulo 10. Então os versos são de 8 a 11. E eu vou ler o sânscrito e a tradução de maneira bem simplificada dos 4 versos. E depois eu vou ler também o significado que é dado por nosso mestre, um significado hermenêutico, para que possamos compreender a apresentação teológica do monoteísmo, Deus como o único ser supremo realmente. Então, Krishna falando diz o seguinte: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddhabhava samambita. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Matchita matgata prana bodhayanta parashparam kathayantas chaman nityam tushanti charmanti cha. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam tadami buddhi yogam tam janama upayantite. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. E o último, Tesham evanukam partam mahamagyana jantamha nashami atma bhavasto gyanaditena bhavata baswata. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações,
destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então observem, um verso, são 4 versos sequenciais. No primeiro, no 8, Krishna se apresenta como a pessoa suprema, dizendo: eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios, que conhecem isto perfeitamente, ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Agora vai falar dos sábios. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Agora vem, no verso 10, como ele reage a essas pessoas que estão sempre pensando nele, que são os devotos dele. Ele diz: para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. A inteligência. Não é? Depois, o 11 é um verso que é complementar ao 10, ele dá algo extra. A gente diria assim, na linguagem de lucro-benefício, a gente diria um benefício de quebra, assim, para agradar o devoto. Então ele vai dizer: para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, o próprio Krishna revelando aqui como ele é a pessoa suprema, o ser supremo, como aqueles que o reconhecem como ser supremo se ocupam em procurar se unir a ele, como ele vê esses que procuram se unir a ele e como é o comportamento deles, né? Diz que eles estão sempre conversando entre si sobre Krishna. Aqui a gente está fazendo isso agora, com todos vocês, estamos lendo e falando sobre isso. Depois ele vai dizer o que ele faz para essas pessoas. O que ele faz para essas pessoas? Ele dá inteligência com a qual a pessoa pode discernir sobre o que é certo e errado e criar toda a sua vida favorecendo a sua experiência espiritual transcendental. E por fim, de quebra, ele diz: para mostrar uma misericórdia especial, eu pessoalmente, morando no coração deles, que é uma forma que Krishna, um dos lugares que Krishna habita, um dos lugares especiais, é o nosso coração. E aí, na forma de Paramatma, a alma suprema, o que ele faz lá dentro? Destrói com a luz brilhante do conhecimento, esse conhecimento que vem da inteligência, do discernimento que ele falou antes, com a luz brilhante do conhecimento. O que ele vai destruir com a luz brilhante do conhecimento? A escuridão nascida da ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então, essa é a relação. Esse é Krishna, como se apresenta, a pessoa suprema, e a relação de Krishna com os seus devotos, as pessoas que se dedicam a ele. O objetivo de tudo isso é simplesmente buscar iluminação espiritual e livrar-se da ignorância, das armadilhas que o mundo cria para a gente, né? Nas necessidades de sobrevivência, de afetividade, autoestima, todas essas coisas da vida, né? E a gente encontra muitas armadilhas, que a gente fica dentro dessas armadilhas por muito e muito tempo até se conscientizar. Então, e nessa armadilha é tudo meio escuro, né? Tudo monótono, um conhecimento fabricado aqui mesmo. Então ele diz que com a luz brilhante do conhecimento, ele ilumina a nossa escuridão. Vou parar por aqui, nem vou ler o significado, eu quero ser mais pontual possível. Temos um evento muito importante, com uma pessoa muito importante, Radhanatha, um devoto que estudou muito sânscrito, é tradutor dos nossos livros, muitos livros, deu dedicação exclusiva por décadas da vida dele à parte mais
a juventude, né? A parte mais nobre da vida de alguém, ele dedicou a esse serviço. Hoje ele está aqui lançando um livro. Eu convido vocês para irem ao lançamento do livro dele. Não vou deixar para perguntas, tá bem? Desculpem, mas amanhã a gente está aqui de novo, vocês podem perguntar. Todas as glórias ao Srila Prabhupada. Boa noite.